Jeitinho no ar-condicionado? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas adaptações e algumas formas de instalações que podem complicar o seu equipamento e trazer risco para você e para os seus clientes. Bora lá? Esse é o quadro Mestrão Responde e eu, professor Gabriel Pardo, estou aqui no centro de treinamento da Poluar e vou mostrar alguns pontos muito importantes. O primeiro deles, chega aí, é a questão da parte elétrica, tá vendo? O equipamento de climatização, o seu ar-condicionado, ele precisa seguir algumas normas. Primeiro, ele tem que ter o disjuntor correto, tá? Então eu preciso de um disjuntor que ele tem que ser individual para o ar-condicionado. Eu não posso ter, por exemplo, o disjuntor do chuveiro e puxar a eletricidade aqui para o meu ar-condicionado. Ele tem que ter uma fonte de alimentação segura, que é exatamente protegida pelo seu disjuntor. Outra coisa que é muito importante quando nós falamos de equipamentos, que muitas vezes os clientes, ou até mesmo na instalação, o ponto elétrico não é puxado da forma correta. Então, se você faz isso e coloca dois equipamentos, ou puxa lá o 220 do seu chuveiro, ou de outro ponto, você pode estar correndo sérios riscos. Outra coisa que é importante é você seguir o padrão que o fabricante recomenda, tanto do diâmetro da fiação, ou seja, quais são os milímetros, então um cabo de 2,5, de 4 milímetros, seguir o padrão. E outra coisa que é extremamente importante, se por acaso o seu fabricante de ar-condicionado pedir a instalação dos conectores, ou seja, dos terminais elétricos, é muito importante também fazer essa instalação. Agora vamos falar de outro problema muito grave, que é a instalação de unidade externa fora do padrão. Aqui eu tenho duas unidades diferentes. Essa aqui é uma unidade com descarga horizontal, ou seja, ela vai jogar o vento para cá. E essa aqui é uma descarga vertical. Lembrando que esses equipamentos aqui são de grande porte, tá? São equipamentos um pouco maiores. Mas uma coisa que é importante a gente falar, que o local onde eu instalo esse equipamento é muito importante. Por exemplo, chega pertinho aqui. Se vocês olharem aqui na instalação, eu tenho uma distância dessa unidade aqui para a minha parede. Isso aqui é importante porque se eu encosto muito a minha unidade aqui na parede, eu não tenho uma circulação. Porque como funciona? Mostra aqui embaixo, ó. O ar ele entra por aqui e ele sai por aqui. Se por acaso eu encostar demais essa unidade na parede, automaticamente eu vou ter um problema de circulação de ar. E isso aí faz com que a serpentina e o compressor aqueça e pode ter problemas, tá? Então é muito importante respeitar o espaço que o fabricante solicita. Outra coisa é que muitas vezes eu tenho duas ou três unidades, uma jogando calor em cima da outra. Eu também tenho que respeitar as distâncias de linha, então isso é um ponto muito importante. Outra coisa que é importante, que muitas vezes alguns profissionais pegam unidades similares a essa aqui, ó, e instalam principalmente dentro de forro ou locais onde eu não tenho circulação de ar. Imagine isso aqui dentro do forro, dentro do telhado de uma casa, sem ventilação, sem troca de calor, o seu equipamento não vai performar e você pode ter problema. Então, sempre quando você for fazer uma instalação, não deixe para verificar isso depois que está tudo pronto. Depois que já está pronto sua pintura, depois que está pronto seu piso, depois que está pronto tudo. Antes de você fazer a instalação, já programa lá o ponto do ar-condicionado, porque se precisar quebrar alguma parede, ele já vai deixar no jeito. A estética, porque muitas vezes o profissional ele deixa isso aqui para o último ponto, então ele faz uma obra bonita lá, faz um acabamento legal na fachada, ou na lateral, ou na parte traseira da casa, e depois precisa colocar uma unidade. Pô, eu não acho feio isso aqui, mas muitas vezes você tem uma fachada tão linda e acaba colocando um ar-condicionado que pode chamar a atenção na sua fachada, tá? Existe hoje algumas formas que você consegue instalar e ele fica escondidinho, sem aparecer a unidade interna e externa e sem você ter essa condição onde o ar não passa, tá? Então é muito importante selecionar muito bem o local da unidade externa. Outra coisa que é extremamente importante é a unidade interna estar posicionado no melhor local possível. Por exemplo, se você não tiver outra condição, não tem problema, assim, você vai ter que instalar nessa condição. Mas eu tenho que evitar principalmente abertura de porta. Então, se eu colocar uma máquina num ponto similar a esse aqui na porta, eu posso ter problema. Outra coisa que é muito importante, respeitar também os limites de altura. Ou seja, tem fabricantes que pedem 10 centímetros, tem fabricantes que pedem 15 centímetros na parte superior, que acontece a mesma coisa da minha unidade externa, tá? Se ela está colada lá no teto, aí automaticamente eu não tenho circulação de ar. Por quê? O ar ele entra aqui por cima nesse modelo de equipamento. Existem modelos que eu tenho uma entrada de ar frontal, beleza? Mas nesse caso aqui a entrada de ar é por cima. Então eu preciso respeitar esse distanciamento na unidade. Se eu não respeitar, eu posso ter alguns problemas. Eu posso ter uma baixa performance, porque eu tenho uma restrição na vazão de ar aqui,
Posso ter congelamento aqui da serpentina, então muitas vezes você vê essa serpentina congelada. Se ele estiver muito próximo do forro, do teto, ele pode ocasionar isso também, e diminuição na performance do equipamento. Então sempre quando você instalar ou fizer uma manutenção desse equipamento, siga rigorosamente o que o fabricante recomenda. Você se livrando desses problemas, você vai ter um equipamento que performa, que não consome energia, além do que ele foi projetado, e principalmente que vai durar muito. E aí, gostou desse vídeo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!